E lá não vai ser a bispa que vai te servir, não vai ser o evangelista Guilherme, nem a diaconisa Vera, mas vai ser o próprio Jesus que vai te servir. Aleluias, glória a Deus. Estamos esperando esse dia, mas enquanto esperamos esse dia, estamos lembrando destes momentos até que Ele venha. Gostaria de ler essa noite o versículo da palavra de Deus para a nossa meditação em Lucas, amém? 22. Glória a Deus. 22, versículo 7. Lucas 22, 7 diz assim: Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles disseram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o, e até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele lhe mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele, sabendo que estava chegando o momento de Ele passar pela morte de cruz, e Ele reúne os seus discípulos e fala para eles onde eles iriam encontrar um lugar para Ele preparar a Páscoa com os seus discípulos. Então Ele fala: Ide. E Ele diz: Eis que quando entrar na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segue até a casa em que ele entrar. Porque naquela época não era comum um homem buscar água, eram as mulheres que tiravam a água para levar. Então Jesus, ele dá para os discípulos um sinal, que onde aquele homem entrasse com aquele cântaro de água, era o local onde ele ia preparar a Páscoa com seus discípulos. Aleluias. E a palavra do Senhor fala que aquele homem entrou naquela casa que era o lugar preparado para o Senhor Jesus. Aleluias. Está naquela última noite com seus discípulos. A Bíblia diz que ele chegou ali com eles estavam reunidos ali, mas Jesus, ele sabia que ele também havia escolhido os 12, mas tinha um também que iria traí-lo naquela mesma noite. O Senhor sabe de tudo, irmãos. O Senhor conhecia Judas, portanto o Senhor escolheu ele para ser um dos apóstolos. Glória a Deus. Aí você fala: por que então Jesus sabia que Judas ia traí-lo e mesmo assim ele escolheu Judas? É porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, quando ele nos escolhe, ele nos chama, ele quer que nós a cada dia passamos por experiências ao ponto de chegarmos diante dele e termos a nossa vida renovada e consertada. Mas o coração de Judas era um coração duro. Judas, a Bíblia diz que ele estava predestinado para a perdição,
Por isso ele não se consertou e não aprendeu com o Senhor Jesus. Ele andou com Jesus 3 anos, mas ele nunca aprendeu com Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele falou para eles: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Aquela era a última Páscoa que ele estava passando ou comendo junto com seus discípulos. Aleluias. Ele, naquela noite, a Bíblia fala que antes deles participar da Santa Ceia, a Bíblia diz que Jesus, ele foi com os discípulos reunir. Por quê, irmão? Porque Jesus, ele tinha de dar instruções para os discípulos, como eles deviam agir, como eles deviam conduzir as pessoas que haviam de acreditar nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor fala que Jesus levou os 12 com ele para aquele cenáculo. Era um lugar, irmãos, onde foi preparado para ele estar naquela noite. Assim como o Senhor, ele chama